Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai utilizar os nossos conhecimentos de derivada, também de monotonicidade com cavidade, para definir máximos e mínimos locais de uma função. Vamos começar entendendo o que seria um máximo local, ou então a gente pode falar também de máximo relativo, exatamente a mesma coisa. A gente diz que uma função f tem um máximo local relativo em um ponto C, se o valor da função nesse ponto C estiver acima do valor da função em qualquer ponto x, pontos x que estão muito próximos de C, colocando aqui entre aspas, nas redondezas de C. A gente está falando de um máximo local, então a gente não vai comparar o valor da função longe do C, somente nas redondezas do C. Por exemplo, olhando aqui nesse gráfico aqui dessa função, a gente consegue dizer que esse ponto aqui é um máximo local. Por que ele é um máximo local? O valor da função aqui está acima do valor da função nas redondezas dele. Note que tem um pequeno pico, depois a função começa a cair. Mas note que a gente não está comparando o valor da função nesse ponto com o valor da função em todos os pontos aqui do domínio. Esse ponto aqui, por exemplo, estaria abaixo de valores aqui, ou então abaixo de valores aqui. Por isso que é um máximo local. A gente só vai comparar o valor da função com valores nas redondezas aqui do ponto. E da mesma forma, a gente pode definir que f tem um mínimo local, ou então um mínimo relativo em um certo ponto C, se o valor da função no ponto C estiver abaixo do valor da função em x que estão nas redondezas desse ponto C. Então, novamente, olhando aqui na figura, a gente pode ver que esse ponto e esse ponto aqui são mínimos locais. Por que são mínimos locais? Porque aqui, por exemplo, está abaixo dos valores aqui nas redondezas. Aqui está mais alto, aqui está mais alto. Ele está bem num vale aqui em relação às suas redondezas. Mas a gente não está comparando com o valor da função em todos os pontos. Tem valores aqui, por exemplo, que estão abaixo do valor da função nesse mínimo local. Vamos escrever, isso não impede que isso seja um mínimo local. Esse outro ponto daqui também é um mínimo local. Ele está abaixo do valor da função nas redondezas, mas esse aqui em específico, ele até seria um mínimo global, porque realmente, olhando toda a função, não tem nenhum ponto da função inteira que está abaixo dele. Mas nessa aula a gente não vai focar em encontrar extremos globais, nem máximo global, nem mínimo global. A gente está focando em encontrar extremos locais. Então, mínimo local, aqui tem também, e um máximo local, que seria o exemplo dessa situação daqui. Uma coisa interessante de máximo local e mínimo local é que a gente só precisa ver o que acontece com o valor da função nas suas redondezas, muito próximo do que está acontecendo exatamente no ponto. Máximo global e mínimo global, a gente vai deixar para uma aula mais para frente, acaba sendo um pouquinho mais difícil porque a gente precisa saber do comportamento da função como um todo. Então vamos começar vendo como encontrar esses máximos e mínimos locais. A gente tem que se f tem um máximo ou um mínimo local em um ponto C, a sua derivada tem que ser exatamente igual a zero. Isso pelo menos considerando que a função é diferenciável e a gente está falando de um ponto C interior do domínio, que vai ser realmente a maior parte dos casos. Porque para um extremo local, ou seja, tanto máximo local quanto mínimo local, a derivada no ponto deve ser igual a zero, pelo menos falando de um ponto diferenciável. Vamos entender aqui pela figura. Tanto esse ponto quanto esse ponto são mínimos locais. Aqui a gente tem um máximo local. O que acontece com a reta tangente nesses pontos? Note que a reta tangente aqui vai ser horizontal, o que significa que a derivada nesses pontos tem que ser igual a zero. Uma outra forma de verificar que a derivada tem que ser igual a zero é imaginar o seguinte. E se fosse diferente de zero? Por exemplo, e se a derivada no ponto C fosse extremamente positiva? Se fosse extremamente positivo, significaria que a função estaria crescendo no ponto. E se está crescendo no ponto, quer dizer que se a gente andar um pouco para a direita, a gente vai ter um valor maior da função. Se a gente andar para o lado esquerdo, a gente vai ter um valor menor da função. Então não poderia ser extremo local se a derivada fosse extremamente positiva. E da mesma forma, não poderia ser nem máximo nem mínimo local se a derivada no ponto fosse zero. A derivada no ponto ser igual a zero, a gente tem uma situação, por exemplo, aqui, em que a função está decrescendo. Se está decrescendo, se eu andasse aqui para o lado esquerdo, eu pego valores da função acima do valor da função no ponto.
Se eu pegar aqui para o lado direito do ponto, o valor da função vai estar abaixo do valor da função no ponto. Então esse ponto aqui, com derivada negativa, não poderia ser nem máximo local, nem mínimo local. Então a derivada não pode nem ser positiva e nem negativa. Por isso que, para um extremo local, a derivada realmente tem que ser igual a zero. E daí uma observação aqui importante, a direção contrária dessa afirmativa não é verdadeira. Ou seja, eu não posso dizer que só porque um ponto tem derivada igual a zero, isso significa que um ponto é um ponto de máximo ou mínimo local. Essa afirmativa aqui seria falsa. Então a gente viu que poderia ser um mínimo local, pode ser um máximo local, mas tem situações em que não é nem máximo local, nem mínimo local. Um exemplo é o exemplo dessa função aqui, f de x igual a x ao cubo. Note que essa função, certamente, ela é estritamente crescente, porque quanto maior o valor que você coloca aqui no x, o x ao cubo vai ficando cada vez maior também. Então, à medida que a gente avança para a direita, o valor da função vai subindo. Vamos pegar essa função aqui e vamos verificar qual ponto tem derivada igual a zero. Então, vamos calcular f' de x, isso aqui vai ficar 3x², e daí, se a gente quiser encontrar f' de x igual a zero, a gente vai ter que 3x² igual a zero, e isso vai ocorrer realmente quando x igual a zero. Isso quer dizer que a derivada no ponto zero é igual a zero, mas note que o zero não é nem máximo local, nem mínimo local. Se a gente for para a esquerda do zero, a gente vai encontrar valores negativos, menores do que o f de zero, já que o f de zero aqui vai dar zero ao cubo, que dá zero. Se a gente for um pouquinho à direita do zero, vai ficar um valor um pouquinho positivo. Então o zero não é nem máximo local, nem mínimo local. Ele é menor do que os valores da direita, ele é maior do que os valores à esquerda dele. E com isso a gente tem clareza que essa afirmativa aqui, o contrário do que a gente falou inicialmente, essa afirmativa nem sempre é verdadeiro. A gente tem pontos que têm derivada igual a zero, mas pontos que não são nem máximo nem mínimo local. Então como que esse resultado aqui pode nos ajudar a encontrar máximos e mínimos locais? A gente viu que a derivada ser igual a zero não significa que a gente tem um máximo e um mínimo local. Mas pelo menos, se for um máximo ou um mínimo local, a derivada é igual a zero. Ou seja, esse resultado aqui nos dá os candidatos a máximos e mínimos locais. Então qualquer ponto C, tal que f' de C igual a zero, quer dizer que C é candidato a extremo local. Podendo ser um máximo local, essa situação aqui, podendo ser um mínimo local, essa situação aqui, mas também pode ser o caso da sua derivada ser zero e ele não ser nem máximo nem mínimo, a situação que a gente viu aqui nesse exemplo. Então a palavra-chave é a gente encontra candidatos a extremo local quando a gente deriva igual a zero. E daí o interessante é que todos os pontos que não têm derivada igual a zero a gente já descarta. Não pode ser nem máximo local, nem mínimo local. Seria a situação aqui de ter a derivada estritamente positiva, derivada estritamente negativa. Esses pontos aqui, pelo menos para pontos do interior do domínio da função, esses pontos aqui não podem ser máximos locais e mínimos locais. Então temos que analisar somente os pontos que têm derivada igual a zero, e daí, a seguir, nos próximos slides, a gente vai entender desses pontos com derivada igual a zero, que são os candidatos a extremos locais, ou seja, máximo local ou mínimo local, desses candidatos, como saber se são máximos locais, se são mínimos locais, ou se não é nenhum nem outro. Então vamos analisar esse primeiro exemplo. Como encontrar os extremos locais dessa função f? Vamos atrás dos candidatos a extremos locais. Como que a gente faz isso? Vamos derivar a função e daí depois a gente iguala a zero. A derivada de f de x vai ser derivada do 2x ao cubo, cai o 3, então vai ficar 6x². Derivada do 3x², cai o 2, vai ficar 6x. Derivada do menos 36x vai ficar menos 36, a derivada do menos 5 é zero. Dá para a gente fatorar aqui, a gente coloca o 6 em evidência, x² mais x menos 6. E daí a gente quer verificar quais são os pontos que têm derivada igual a zero, porque os candidatos a máximos e mínimos locais têm derivada igual a zero. Como que a gente verifica os valores de x tal que isso é igual a zero? A gente verifica quando isso aqui é igual a zero. Para isso a gente pode utilizar a Bhaskara. Vai ficar delta igual a 1 ao quadrado 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Vai ficar então mais 24, o delta dá 25. As raízes que tornam a primeira derivada igual a zero, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do delta, vai dar 5, dividido por 2. Aqui a gente vai encontrar um x1 de menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 2, 2. O x2 vai ser menos 1 menos 5 menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3.
Então são esses dois valores, o 2 e o menos 3, tal que a derivada deles dá igual a zero. Então eles são candidatos a máximos e mínimos. Mas será que eles são máximos? Será que eles são mínimos? Ou será que não é nenhum nem outro? É o que a gente vai responder aqui agora. Uma forma interessante para verificar isso é verificar a concavidade da função nesses pontos. Por quê? Porque se tiver numa região côncava, um ponto em que a derivada é igual a zero é um ponto aqui em que a tangente é horizontal. Então, se está aqui numa região côncava, esse ponto seria um máximo local. E de forma análoga, uma região em que a função for convexa, o ponto onde a derivada é nula seria um mínimo local. Então tem essa relação bastante interessante. Função côncava, o ponto de derivada igual a zero vai ser um máximo local. E função convexa, pelo menos ao redor do ponto, o ponto de derivada igual a zero vai ser um mínimo local. Então vamos procurar a concavidade da função ao redor desses dois pontos. Para verificar isso, a gente pode ir atrás da segunda derivada, porque a gente sabe que se a segunda derivada for menor do que zero, a função vai ser côncava naquela região. A gente sabe que se a segunda derivada for maior do que zero, a função vai ser convexa naquela região. Então vamos verificar. Vamos calcular a segunda derivada. A gente já tem o cálculo da primeira derivada aqui. Vai derivando novamente. Esse 6 continua aqui fora, já que é um escalar. E daí vai ficar a derivada do x², que é 2x, mais a derivada do x, que é 1, menos a derivada do 6, que é 0. Então, vamos verificar a segunda derivada exatamente no ponto 2. A gente vai ficar com 6 vezes 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vai dar 30. E vamos calcular a segunda derivada no ponto menos 3. 6 vezes 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 1, menos 5. Então, o resultado disso aqui vai dar menos 30. Note que aqui deu maior do que zero, aqui deu menor do que zero. O que significa? Significa que no ponto 2, a função f está com uma curvatura positiva. Ela está subindo, ela está numa região convexa. No ponto menos 3, a segunda derivada deu negativa, significa que está numa região côncava. A curvatura aqui indo para baixo, ou seja, uma região côncava. Então, se esse 2 está numa região convexa, significa que ele está aqui num ponto de mínimo, já que é o ponto que tem derivada igual a zero. E o x igual a menos 3, a gente está numa região côncava, segunda derivada negativa. Então, o ponto de derivada nula, aqui, ó, tangente horizontal, tem que ser o ponto de máximo local. Então, com isso, só utilizando derivada, utilizando a segunda derivada também, aproveitamos os conceitos aqui de concavidade para entender o formato da função ao redor desses dois pontos aqui e descobrimos que um deles é um mínimo local, o outro é um máximo local. Somente de forma analítica a gente conseguiu fazer isso. O interessante é que se a gente conseguisse ver realmente o gráfico dessa função, a gente veria um negócio assim. E note que fez sentido com o resultado que a gente obteve. O menos 3 está aqui, está realmente numa região côncava, e ele realmente é um máximo local. À esquerda dele os valores são menores, à direita dele os valores da função são menores também. Se a gente pegar aqui o ponto 2, também faz sentido com o que a gente encontrou. Região convexa aqui ao redor do 2, e daí certamente ele tem que ser um mínimo local, já que a derivada nele é igual a zero. Então vamos só deixar um pouquinho claro o que a gente fez. A gente procurou pontos de máximos e mínimos locais, pelo menos pontos interiores de funções diferenciáveis. E daí como que a gente faz isso? A gente encontra os valores de x que têm derivada igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente descobre candidatos a máximos e mínimos locais. Daí, uma vez que a gente tem os candidatos, como descobrir se são máximos ou mínimos, ou então, de repente, não é nenhuma coisa nem outra? O que a gente utilizou no exemplo anterior foi, calculamos a segunda derivada. E isso para cada um dos candidatos. Se a segunda derivada der negativa, o que significa? Segunda derivada deu negativa, significa que ao redor do ponto, a gente tem aqui uma função que tem um formato côncavo, se curvando para baixo. E daí o ponto de derivada nula tem que ser um máximo local. É o que está escrito aqui. Mas e se a gente calcular a segunda derivada e no ponto der algo positivo? Se a segunda derivada deu positiva, significa que ao redor daquele ponto a função é convexa, tem um formato assim. E daí o ponto de derivada nula, tangente horizontal, certamente tem que ser um mínimo local.
Mas e se por acaso a gente calculasse a segunda derivada no ponto, de um candidato aqui, que realmente tem a primeira derivada igual a zero, mas e se por acaso a segunda derivada dele fosse igual a zero também? Daí, infelizmente, o teste vai ser inconclusivo. Se a segunda derivada dá igual a zero, a gente não sabe se a gente está numa região de concavidade, de convexidade, ou às vezes pode nem ser uma coisa nem outra. Pode ser o caso de a gente estar numa região de mudança de concavidade, ou seja, seria um ponto de inflexão. Mas o importante aqui é deixar bem claro, é inconclusivo. A gente não sabe, pelo menos utilizando esse teste. Esse passo a passo aqui, para encontrar máximos e mínimos locais, de derivar igual a zero e daí calcular a segunda derivada, é o que a gente chama de teste da segunda derivada para encontrar extremos locais. Mas nem sempre ele funciona. Se por acaso a segunda derivada no seu candidato dá igual a zero, a gente não sabe dizer se é um máximo ou mínimo local ou nenhuma das duas coisas. Vamos aqui para o exemplo 2, eu vou mostrar duas situações em que o teste da segunda derivada falha, e daí eu vou mostrar como contornar o problema. Então vamos atrás de encontrar os extremos locais da função f de x igual a x ao cubo e g de x igual a x à quarta. E daí logo em seguida vamos verificar se são máximos ou mínimos locais. Vamos começar da mesma forma como a gente fez antes. Vamos derivar e igualar a zero. F' de x vai ser 3x², e daí isso aqui vai ser zero somente para valores de x igual a zero. Isso significa que o x igual a zero é um candidato a extremo local. A gente poderia, utilizando o mesmo método que a gente já fez, o teste da segunda derivada, calcular a segunda derivada nesse ponto. A segunda derivada em um ponto x qualquer, vamos derivar a primeira derivada, vai dar 6x, o que significa que a segunda derivada no ponto zero vai dar zero. Como a segunda derivada no ponto zero deu zero, a gente não sabe se a função é côncava ou convexa exatamente nesse ponto. Então a gente não sabe se esse candidato aqui é um máximo ou um mínimo local. Pelo menos não utilizando esse teste da segunda derivada. E se não funcionou o teste da segunda derivada, para dizer se é máximo local, mínimo local ou nenhum dos dois, vamos encontrar uma outra forma de fazer isso. Como que a gente pode fazer? Vamos verificar quando a função é crescente, quando ela é decrescente. Para isso, vamos verificar quando f' de x é maior do que zero. F' de x, a gente já calculou aqui, dá 3x². Então isso vai ser verdade quando 3x² for maior do que zero. E como x² sempre é maior ou igual a zero, isso vai ser verdade pelo menos para qualquer x diferente de zero. Quando x é exatamente igual a zero, a gente já viu aqui, a derivada daria igual a zero. Se a primeira derivada é maior do que zero para qualquer x diferente de zero, isso quer dizer que para x diferente de zero, a função está crescendo. Então a função f cresce até o ponto em que x é igual a zero e depois continua crescendo. Se a função cresce antes do x igual a zero e continua crescendo depois, significa que o ponto x igual a zero não pode ser um extremo local. Ele não pode ser um máximo local porque pontos à direita estão mais altos do que ele. Ele não pode ser mínimo local porque pontos à esquerda estão mais baixos do que ele. Ou seja, apesar de a gente ter que a derivada no zero é igual a zero, esse ponto x igual a zero não é nem máximo nem mínimo local. E note que, observando o gráfico do f de x igual a x ao cubo, que tem esse formato aqui mais ou menos, realmente faz bastante sentido. Essa aqui é uma função estritamente crescente. Quanto maior o valor do x, maior o valor da função. Então nenhum ponto vai ser máximo local, nenhum ponto vai ser mínimo local. Ele sempre dá para crescer mais, basta vir mais para a direita, sempre dá para diminuir mais, basta vir para a esquerda. Então o ponto zero tem derivada igual a zero, mas não é nem máximo nem mínimo local. O que a gente utilizou para entender isso? A gente foi atrás da primeira derivada, verificou se a função está crescendo ou não ao redor do ponto x igual a zero. Agora vamos verificar a situação aqui, g de x igual a x à quarta. Vamos começar fazendo os mesmos passos utilizando o teste da segunda derivada. Vamos começar calculando g' de x. Isso aqui vai ser 4x ao cubo. E quando que isso é igual a zero? Novamente, vamos ter que isso vai ser zero, se e somente se o x for igual a zero. Mas será que o x igual a zero é máximo local, mínimo local ou nenhum dos dois? Utilizando o teste da segunda derivada, a gente iria derivar novamente a função g. Daí a derivada do 4x ao cubo vai ficar 12x². E daí a gente ia verificar que a segunda derivada exatamente no ponto zero vai ser zero.
E como deu zero, a gente não sabe se a função aqui no ponto é côncava ou se ela é convexa ou nenhum dos dois. Então o teste da segunda derivada é inconclusivo, mas a gente consegue contornar de uma forma muito parecida com o que a gente fez aqui para a função f. Vamos analisar a primeira derivada e ver taxas de crescimento da função g. Vamos nos questionar aqui quando que g é crescente, ou seja, quando g' de x é maior do que zero. A gente já calculou g' de x, é 4x ao cubo. E daí o 4x ao cubo é maior do que zero quando x for maior do que zero. Então, g' de x maior do que zero para x maior do que zero. E vamos ter que g' de x menor do que zero, seguindo exatamente os mesmos passos, para valores de x menores do que zero. Então vamos ver o que está acontecendo exatamente no ponto x, ao redor dele. A derivada é negativa para valores de x menores do que zero. Então a função g está decrescendo até chegar no x igual a zero, e depois a derivada é positiva para valores positivos de x. Então a partir do x, a função começa a crescer. Então ela decresce até o x e depois cresce. O que significa? Significa que o x igual a zero tem que ser um mínimo local. A esquerda dele tem valores maiores, a direita dele tem valores maiores também. Vamos colocar aqui, a gente chega na conclusão que é um mínimo local. E para isso a gente verificou a primeira derivada, para verificar aqui se a função g é crescente ou decrescente ao redor do x igual a zero. Vamos só analisar o gráfico aqui da função g, para ver que isso que a gente encontrou faz sentido. A função g é x à quarta. Certamente x à quarta é sempre positivo, porque está elevado aqui a um expoente par. Então, considerando isso, a gente realmente vê que o ponto em que x é igual a zero vai ser um mínimo dessa função. Porque daí o g de zero dá zero, e colocando qualquer outro valor de x aqui no lugar vai dar algo positivo. Olhando o gráfico da função g, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Realmente aqui no ponto zero, a segunda derivada dá zero. Mas mesmo assim, essa função ela é convexa ao redor do zero. O único problema é que a gente não consegue perceber isso olhando a segunda derivada somente no ponto zero. Daí uma forma de contornar para descobrir que o ponto zero é um mínimo local é vamos ver as taxas de variação da função g. A gente viu que ela é crescente à direita do zero, foi o que vimos aqui. A gente viu que ela é decrescente à esquerda do zero. Então a função diminui até chegar no zero, aumenta após o zero, o que significa que o zero tem que ser um mínimo local. Então, nesse último exemplo, o teste da segunda derivada acaba não funcionando, mas tem o que a gente chama de teste da primeira derivada para encontrar máximos e mínimos locais, pelo menos de funções que são diferenciáveis e procurando pontos interiores ao domínio. Então, vamos colocar aqui o que seria o passo a passo. A gente encontra os valores de x que tem derivada igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente encontra candidatos a máximos e mínimos locais, mas a gente ainda não sabe dizer se é máximo, se é mínimo ou nenhum nem outro. E daí, para verificar o que esses candidatos são, o que a gente faz? A gente vê o que acontece com o sinal da primeira derivada ao redor desses pontos. Se por acaso a primeira derivada sair de positivo para negativo, então a gente está falando de um máximo local. Porque se a derivada é positiva, significa que a função está crescendo. Daí chega no ponto, o ponto que tem derivada igual a zero, e daí depois dele a derivada muda para negativa. Se muda para negativa, significa que a função depois dele começa a decrescer. E se estava crescendo até chegar nele e depois começa a decrescer, significa que o ponto aqui é um máximo local. Algo parecido aqui, ó, se a primeira derivada mudar de negativo para positivo bem no ponto C, então vai ser um mínimo local. Porque se a derivada era negativa, a função estava decrescendo, daí a gente chega no ponto de derivada nula, e daí depois dele a derivada começa a ser positiva, então a função cresce. Isso significa que a gente atinge aqui um mínimo local. E a última situação é quando a gente verifica que a primeira derivada não muda de sinal ao redor do ponto C. Daí, nesse caso, o ponto C não vai ser um extremo local, não vai ser nem máximo e nem mínimo local. Por exemplo, se a derivada à esquerda do ponto C era positiva e a direita do ponto C continua positiva, significa que a função sobe até o ponto C e depois continua subindo. Então, o ponto C não pode nem ser máximo nem mínimo local. Ele é maior do que os pontos à esquerda, mas menor do que os pontos da direita. E por outro lado, se não tivesse mudado de sinal a derivada, porque ela era negativa e continuou negativa, significa que a função era decrescente à esquerda do ponto e à direita também. Então também não pode nem ser um máximo nem mínimo local, porque é maior do que esses pontos, mas é menor do que os pontos à esquerda. Então nessa aula a gente viu como encontrar máximos e mínimos locais,
A gente deriva igual a zero, encontra candidatos, e daí tem dois testes interessantes para descobrir se é máximo ou mínimo local ou nenhum dos dois. A gente viu o teste da segunda derivada. Por que o teste da segunda derivada é legal? Porque a gente simplesmente tem que calcular a segunda derivada nos pontos e verificar o sinal disso. O problema do teste da segunda derivada é que nem sempre ele é conclusivo. Quando ele é inconclusivo, parece interessante utilizar o teste da primeira derivada. Como utilizar o teste da primeira derivada e o porquê que ele normalmente ele não é tão popular quanto o teste da segunda derivada. Para o teste da primeira derivada, a gente tem que verificar o sinal da primeira derivada. Ou seja, a gente tem que calcular f' de x, verificar quando isso é positivo, calcular f' de x, verificar quando isso é negativo. Ou seja, a gente tem que lidar aqui com inequações. Não é nada tão absurdo de difícil, mas realmente quando é possível utilizar o teste da segunda derivada, normalmente ele é mais fácil. Mas pelo menos quando ele é inconclusivo, a gente tem uma saída, vamos atrás do teste da primeira derivada. Ou seja, vamos ver onde a função cresce e onde a função decresce. Isso vai nos dizer o que o ponto aqui de derivada nula é, se é máximo local, mínimo local ou nenhum dos dois. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.